Imagina que você pega um jovem com peso na consciência por nascer em família rica e joga nele os piores traços de personalidade que eu já comentei aqui, como inveja, veganismo, cinéfilo, militância, negacionismo, um pouco de utopia, abandono parental. Vamos ver aqui, o que tem ali? Veganismo. Veganismo é do mal, hein, gente? Cinéfilo. Cinéfilo é do mal também. Abandono parental. Negacionismo. Militância é um problema até. Militância é um problema. Pra você que não sabe, comunismo de forma extremamente resumida, pra você que tem o cérebro todo frito. E outra do estereótipo, né? Todo comunista é herdeiro, né? Porra, eu fui ser o único que não, cara. Eu vou dizer pra vocês, cara. Comunista é tudo herdeiro, é tudo sustentado pelos pais, saca? E eu fico pensando, porra, logo eu não, mano. Saca? Logo eu não, cara. Tô aqui velho, né? Não tenho nem casa própria, sabe? Não vou herdar porra nenhuma, a não ser dívida, né? De vez em quando eu tenho que ajudar os meus velhos. Né? Porra, eu queria entender isso, cara. Sabe esse comunista, esse estereótipo do comunista sustentado, né? Porque eu nunca tive abandono parental, por exemplo. Tudo certo, família tradicional brasileira. Não tive nada disso. Trabalho desde os 14 anos de idade, tá ligado? Já fui motoboy, já fui garçom, já fui pintor, saca? Sempre virando os 30. E aí, porra, justo na minha vez, velho. Justo na minha vez de ser um comunista sustentado. Não, aí tem que trabalhar, cara. Não, é brincadeira isso aí, cara. Não tem que... Não, vamos lá, vamos continuar aqui, cara. É um sistema político e econômico onde os meios de produção são de propriedade coletiva e a distribuição dos bens são feitas segundo a necessidade de cada um. Então você trabalha em uma fábrica que teoricamente é de todo mundo. Sim, eles acham que estamos em 1800 e sua mãe pelada. Recebe 100% do que você... Não, cara, em 1800 e pouco as fábricas já eram privadas. Mas vamos lá. Trabalhou? Tá, mas recebe de quem? Sendo que ninguém vai vender pra você. Depois vai pra sua única casa, já que você não pode ter mais de uma. E no final de semana usufrui de tudo que é público. Você pode ter várias casas, hein? Você aí, diz aí, chat, vocês têm quantas casas aí? Hã? O capitalismo é liberdade, velho. O capitalismo é liberdade, você pode ter várias casas, cara. Sabe? É aquela liberdade de ter várias casas. Beleza, quantas casas você tem aí? Você aí do chat. De repente já conseguiu comprar umas 2 casas, hã? Uma casa só tava legal, né? Porque o capitalismo é essa liberdade, cara. Essa liberdade de você morar embaixo da ponte, né? Para que 1% possa ter várias casas. Essa é a liberdade do capitalismo, entendeu? Você é livre, cara. Você é livre para trabalhar 8, 10, 12 horas ou mais por dia. Por um salário de merda. Você é livre, cara. Porque se você não quiser salário de merda, você tem opção, né? Você pode ficar em situação de rua também, né? É uma opção. Afinal, você sabe, tudo que é de todo mundo é sempre bem cuidado. Aí fica as perguntas. Se no comunismo não tem Estado nem empresas privadas pra gerir nada, como cacetes voadores o mundo funcionaria? Você vai receber de quem? Quem mantém a fábrica? Quem investe em obra-prima? Como seria a segurança pública? Como assim? Quem, cara? Eu não entendo, sabe? É que essas galera, assim, tem que ter pouca ideia, sabe? Porque assim, como eles são muito burros, eles não conseguem. Porque a galera tem que se ligar, gente, assim, que o que geral consegue entender, tá? É o que tá no seu horizonte mais próximo de visão. É bastante comum a galera fazer o seguinte, ó. Entender como natural o ser humano, sabe? Algo que é socialmente construído. Por exemplo, quase todo mundo vai achar que é natural viver numa sociedade de compradores e vendedores, onde tudo é privado, sabe? Onde toda a sociedade se organiza a partir da troca de mercadorias privadas. Mas o que a gente tem que parar e pensar é quantas gerações demorou para que a gente achasse que isso é natural. Já se ligaram nisso? O comunismo, galera, ele é a superação dessa forma social. Se a gente pudesse voltar no tempo e parasse em algum lugar em 1500 e poucos, veja, eu não estou nem voltando para um período anterior à propriedade privada, estou falando de 1500, um mundo já organizado a partir da propriedade privada, porém ainda não a propriedade privada tipicamente capitalista. Se vocês voltassem para qualquer lugar do mundo, lá por volta de 1500, e dissesse, olha, a sociedade é uma sociedade de pessoas contra pessoas, indivíduos privados, né, numa sociedade baseada em troca de mercadorias, onde todos são compradores e vendedores, a pessoa ia olhar pra tua cara e dizer, você tá maluco, mano? Não, eu levanto aqui, tô arando a minha terra, tô produzindo o que eu como, saca?
Nem sei do que você está falando, não. Isso aí não tem nada a ver com humanidade. Isso não tem natureza nenhuma nisso aí, não. Veja, 500 anos atrás. Né? Então é perfeitamente fácil da gente imaginar, gente, quando a gente conseguir superar essa sociedade baseada nesses princípios, é lógico que vai demorar algumas gerações, mas dentro de algumas gerações, conforme a gente for construindo a superação da sociedade, a gente vai olhar para trás e vai dizer, nossa, como que um dia a gente acreditou que podia ser da natureza humana essa forma de indivíduos privados, sendo que nós somos seres sociais. Nós somos incapazes de viver fora do grupo, independentes do grupo. Né? Então isso é uma das coisas difíceis da gente compreender. Como nos livrar de questões que não são da gente, mas sim do mundo que a gente vive, que nos obriga a lutar uns contra os outros. Porque as necessidades não vão desaparecer. Nós vamos continuar precisando do nosso trabalho para transformar a natureza e dela extrair o que a gente precisa. A gente vai continuar tendo o trabalho como uma relação social a fim de reproduzir a realidade material necessária para a vida. Né? Agora, a maior parte dos problemas que a gente conhece hoje na sociedade, que são derivados da lógica da propriedade, vão desaparecer. Dentre eles, essa extrema necessidade de força de segurança. Todas as forças de segurança só existem para defender a propriedade privada. No mundo onde não há propriedade privada, não é roubo, por exemplo. O roubo só é possível existir onde há propriedade privada. E repare, eu não estou falando aqui de bens de uso pessoal, estou falando de propriedade privada mesmo. Porque se a propriedade privada, ou seja, daquilo que é necessário para a reprodução da vida, for comunal, aquilo que é de uso pessoal também estará ofertado em abundância. Uma vez que hoje a escassez é brutalmente artificial. É uma imposição da sociedade do capital. O que mostra flagrantemente que nós já temos as condições técnicas para a superação dessa realidade. O que não há, e estamos longe disso, é uma força política para superar esse estado de coisas. Uma vez que o poder político deriva do poder material que está concentrado na mão de 0,1% da sociedade, que impõe sua vontade a todo o resto. Eu, pelo menos, sou da tradição que compreende o socialismo como superação do capitalismo. Tá? Vamos tentar tirar alguma coisa de útil desse besterol aqui. Por exemplo, tá, galera? Quando se estabelece a sociedade baseada na propriedade privada, onde que ela se estabelece? Tá? Vamos pegar aqui, assim, em linhas gerais, nas margens dos grandes rios. Tá? Por que nas margens dos grandes rios? Porque é onde era mais possível se estabelecer um assentamento. Pela disponibilidade de água, pela fertilidade do solo. A própria circunstância de solo e água atraía, por exemplo, grandes animais, né? Uns para beber água, outros para predar aqueles que ali estavam para beber água. Então eram lugares estratégicos, né? De modo que as grandes civilizações todas, né, salvo exceções, vão se desenvolver sempre nas margens de grandes rios. Ora, enquanto nós temos uma lógica coletiva do bando sobre esses recursos estão ali disponíveis a todos. Né? Estamos falando de sociedades nômades, e cada um a seu tempo vai poder explorar essa abundância em alguma medida, em alguma época do ano, enfim. Para que isso seja privatizado, o grupo que privatiza tem que necessariamente garantir a posse daquilo ali. Uma vez que não existe ainda um direito de propriedade constituído, algo que só vai existir a partir das sociedades de Estado. Então, a questão era controlar a região. Ora, para que um grupo possa controlar uma região tão vital, tão necessária, porque se você quiser controlar o meio do nada, um deserto, ninguém iria se opor a isso. Você vai lá e diz, ó, isso aqui é meu, beleza. Tá? Agora, para ocupar um espaço como esse, não basta dizer é meu, cheguei aqui, não tinha dono, peguei primeiro, né? O primeiro uso. Né? Não. Você tem que privar, tá, aqueles que não são do seu grupo dominante sobre esses recursos de utilizar esses recursos.
Percebem? Você é obrigado a fazer isso. Você pega ali uma área que era de uso comum e priva. Agora não, se você quiser usar essa água aqui, você tem que se subordinar politicamente a mim, economicamente a mim. Se você quiser caçar aqui, etc., entendem? Ora, privar outros grupos do uso de um espaço comum requer necessariamente a utilização da força para fazer isso. Né? Uma vez que aquele outro grupo que está chegando ali também precisa daquele recurso para sua própria sobrevivência. Então, aqueles grupos que vão necessariamente privatizar essas áreas vão ter que separar parte dos seus indivíduos da esfera produtiva. Nas sociedades comunais, todo mundo ali está envolvido, mesmo que exista algum tipo de divisão do trabalho, bastante mais suave daquela que vai existir depois da propriedade privada, todo mundo está envolvido numa função produtiva. Percebem? Está todo mundo envolvido em função produtiva. Para haver a privatização de uma área, você tem que apartar alguns indivíduos da função produtiva para que estes tenham a função de segurança daquele espaço, de exército naquele espaço, de imposição do uso da força naquele espaço. E aí você tem consequências disso, porque aqueles outros indivíduos que não vão estar nessa função vão ter que necessariamente ser mais produtivos a fim de garantir o próprio sustento e um excedente para que aqueles que agora têm essa outra função também possam sobreviver, apartados da função reprodutiva da vida material. Necessariamente, qual a consequência disso? A consequência é que esse grupo que tem essa organização, ele é mais produtivo. Só qual foi um instrumento utilizado para aumentar essa produtividade? A aplicação da violência cotidiana de um grupo sobre o outro. Ou seja, para nascer a propriedade privada, necessariamente nasce junto a luta de classes. Porque nascem as classes sociais flagrantemente antagônicas, os dominados e os dominadores. Esta lógica, portanto, ela é mais produtiva, ainda que às custas da exploração. E essa produtividade é que vai fazer essa forma social ser superior à forma social que havia antes da sociedade comunal. Portanto, a sociedade de classes se mostrou superior à sociedade comunal e assim se fez dominante. Ora, se a gente quer, entendo eu, transitar por uma sociedade superior, é necessário que essa sociedade superior seja dominante. O que significa ser mais produtiva. Eu estou falando qualitativamente, mas também quantitativamente, a fim de dar conta daquilo que é necessário de melhor maneira para o conjunto da sociedade. Então eu não consigo ver um socialismo diferente, senão um socialismo que seja superior ao capitalismo em todos os sentidos. Um socialismo que distribua mais riqueza, que avance mais tecnologicamente, que produza melhor qualidade de vida, que seja mais capaz de se defender e também de se sobrepor às sociedades capitalistas que vão lutar pela manutenção da sua existência frente a uma nova forma social superior. Então eu entendo que o socialismo só se estabelecerá quando ele conseguir ser tão superior ao capitalismo a ponto de subjugar o capitalismo, engolindo as sociedades capitalistas. Só que se o capitalismo é a mais bem acabada sociedade baseada na propriedade privada e ele demorou milhares de anos de existência para se formatar completamente, alguns séculos só para desenvolver a sua forma capitalista de ser, nós não podemos, a partir de uma leitura equivocada dos clássicos textos de Marx e Engels, entender que há um prazo de validade para a transição socialista. Por mais que alguns textos sugiram que essa transição possa ser rápida, ela só vai poder ser rápida a partir de tal ponto, que não está determinado quanto tempo demora para ser atingido. Veja, se o capitalismo como um todo dependeu das formas pré-capitalistas para poder emergir, assim também é
o socialismo, tendo como uma das suas pré-formas o próprio capitalismo. Portanto, eu entendo ser absolutamente necessário o desenvolvimento de forças produtivas no capitalismo, para que aí sim a gente estabeleça as bases de uma forma social superior, que pode incluir levar o capitalismo às suas últimas consequências. E quais seriam essas últimas consequências? Eu estou falando em capacidade de organização do trabalho, a fim de que a gente trabalhe todos, trabalhe menos e distribua tudo para que a sociedade inteiramente seja superior. Eliminando as hierarquias sociais. A partir de células produtivas capazes de determinar seus próprios rumos, a partir daqueles que reproduzem todo o valor social, que é a classe trabalhadora. Vamos seguir. Quando vocês acham que pode acontecer uma revolução? Não tenho a menor ideia. O que a gente sabe é o que precisa ser feito. Primeiro, como vocês sabem o que precisa ser feito, sendo que essa organização da classe trabalhadora já foi aplicada e falhou miseravelmente de... O que me assusta esse monte de visualização, porque você chega de um monte de gente perdidaça, um monte de adolescente, sabe, que é falso. As experiências que fizeram o que a gente está tentando fazer foram, sim, bem-sucedidas. Elas não deram certo para a classe dominante, para a classe trabalhadora elas foram, sim, bem-sucedidas. Um dos vídeos mais legais que a gente tem aqui no canal é aquele vídeo da russa lá, entrevistando os velhinhos russos, perguntando de como é que era na União Soviética. Lembram daquilo? Né? Todos eles saudosos da União Soviética, né? Todo mundo comia bem, todo mundo tinha acesso à escola de qualidade, à saúde de qualidade, as pessoas não tinham que trabalhar até a morte, mesmo que em muitos momentos da União Soviética existisse muito trabalho, até porque havia um déficit muito grande da União Soviética em relação ao mundo capitalista, em termos de desenvolvimento das forças produtivas. Tem aquelas entrevistas clássicas lá do Petkovic, né, que enfim, foi criado na Sérvia, na época da União Soviética, e que quando indagado lá pela Ana Maria Braga, sua infância deve ter sido horrível, né? Afinal de contas, você cresceu no socialismo. Ele disse, não, era um país maravilha. Essa foi a frase dele, era um país maravilha. Você podia escolher se você queria praticar futebol, basquete, você tinha acesso a esporte de qualidade, você tinha acesso à educação de qualidade. Então, quando a gente fala em as experiências socialistas não deram certo, a gente tem que sempre lembrar, não deu certo para quem? Não deu certo no máximo para 10% da população, gente. Aquele 1% ou menos, que é a burguesia, e aqueles outros constituintes dos 10% mais ricos, que constituem uma pequena burguesia que, embora seja classe trabalhadora e subordinada à classe dominante, tem lá seus privilégios em relação a 90% da classe trabalhadora. Para esses talvez tenha sido ruim mesmo. Robson, eu vou me casar e dessa vez vai dar certo. Mas você já não se casou e divorciou umas 10 vezes? Não tem problema, dessa vez vai dar certo. Tá, mas aonde você conheceu a sortuda? No puteiro. Sabe quem também vende? Os comunistas, ora bolas. Em uma de suas lojas, que eu não vou falar o nome, você pode conseguir os pôsteres dos seus genocidas. Olha, tá aí, ó. Vamos lá. Lojinha Soberana, galera. Tá aqui, ó. Aqui nos comentários. Comentário fixado. Lojinha Soberana. Vamos ver. Tem uns pôsteres da hora. Até tem uns aqui, ó. Deixa eu ver se eu consigo mostrar pra vocês. Ó. Porra, da hora, mano. Olha aí, ó. Poxa. Da hora, hein? Olha aqui, cara. Ho Chi Minh. Esse aqui do Sankara, clássico com a guitarra. Vamos ver, deixa eu botar na tela aqui, ó. Seus favoritos por... Aí, agora, olha ali, ó. O camarada Stalin, hein? Porra, o camarada Stalin tá bonitão ali, hein? Caralho, mano. Não, esse aqui tá bacana, hein? Tá, então é só entrar aqui, tá? E ajudar a financiar o nosso coletivo, é importante, tá? Isso aqui não é pra pagar salário pra ninguém, tá? Isso aqui é só pra financiar a luta. Pra financiar a ida da galera nos protestos, pra financiar material, enfim, pra garantir hospedagem, alimentação. Ajuda a financiar a nossa luta, tá? Porra, e tá bacana, hein? Tem várias paradas lá no site, tá? Fica aqui o merchan pra galera, tá? Por apenas R$20, pra você ter essa Angela Davis cheia de buraco que parece até uma certa ex-vereadora. Quais são os 20... Vocês ouviram bem ali? Porque ainda tem isso, não basta só ser um capitalista sem capital,
tá? Reproduzindo uma ideologia tóxica que já ferrou com todo mundo, que concentra riqueza, que já ferrou o planeta, que produz morte, que produz guerra, porque eles adoram dizer que deu certo essa porra, né? Mas eu sempre digo, deu certo pra quem essa porra de capitalismo? Porra, tem 200 e poucos países, 20 são considerados desenvolvidos. Só aí já dá pra dizer que deu errado essa merda. Mas quando você olha pra dentro desses 20 países que eles dizem que deu certo, vocês vão ver que 90% da população também tá ferrada. Então sim, sabe? Além de defender esta merda, os caras sempre são ou racista, nazista, fascista, tá? O fato da Marielle ter sido assassinada num crime político. Fazendo brincadeira com isso. Saca? Então é esse tipo de gente que nos critica. Eu fico feliz, tá? Eu fico feliz. Tá? Eu fico feliz. Quando um cara que faz esse tipo de piada com a Marielle, tá? Me odeia, me ridiculariza, tá contra mim, é sinal que eu tô no lugar certo. Entendeu? É sinal que eu tô no lugar certo. Tá? Porque eles adoram fazer piadinha com revolução armada, com paredão, com não sei o que, de comunista. No mundo das ideias deles, que eles ficam jogando esse tipo de vídeo que, enfim, não tem nada de verdade no vídeo, tem um monte de senso comum, um monte de estereótipo, um monte de mentira, um monte de preconceito, que eles vomitam nesses grupos e conseguem bastante engajamento. É isso. Esses caras todos só têm a relevância que tem no debate. Eu não estou dizendo nem se indique que não tem relevância nenhuma, deve fazer vídeo sobre outros assuntos. Mas por que o Bolsonaro conseguiu tantos deputados? Que é uma outra coisa que me irrita na esquerda institucional brasileira. Né? Não tem muito a ver com os comunistas, porque os comunistas parecem que entenderam bem essa dinâmica. Eles pegam qualquer um que está fazendo sucesso na internet, botam para dentro do partido, dão dinheiro e ajudam a se eleger. Você já viu a quantidade de youtuber de direita que tem no Senado, na Câmara, nas Assembleias Legislativas, nas câmaras municipais? São centenas, gente, talvez milhares. Se somar as câmaras municipais, não me surpreenderia. Eu acho que milhares talvez não, mas centenas com certezas. Várias centenas. E a esquerda acha que não deve fazer isso. Não devemos ocupar esse espaço. Beleza, não vamos falar no YouTube. Não vamos fazer live na Twitch, não vamos fazer live no YouTube. Não vamos fazer nada disso. Não vamos comunicar dessa forma, que é uma forma atual de se comunicar. Claro, vamos deixar para eles, porque é só o que eles fazem. Nós temos que naturalizar. A tarefa 01 da revolução é naturalizar o anticapitalismo. Sabe? Essa é a nossa tarefa. Nós não podemos mais não interferir nesse jogo. A gente tem que naturalizar que a classe dominante nos odeia. Odiar de volta a classe dominante é agir de maneira recíproca. Eles nos odeiam. Tá? É da prática comum da classe dominante odiar o pobre. O mínimo que a gente tem que fazer é odiar de volta. Mas não um burguês em específico. Tem inclusive burguês que é traidor da classe. Pode inclusive colaborar para o nosso movimento. Mas é odiar enquanto classe. É ódio de classe que eu tô falando. Sabe, esse cara que há 5 minutos atrás de vídeo estava estimulando o ódio, fazendo piadinha com a morte da Marielle, que foi assassinada politicamente. Foi uma vítima política. O que não é isso senão um ódio explícito a ponto de explodir no cano de uma arma que matou uma vereadora no Rio de Janeiro? Isso é ódio. De uma classe que instrumentalizou aquele cara que foi lá atirar. Então ele está permitido nos odiar, entendeu? Isso é o normal. Aí não vai achar problema nenhum em fazer piadinha com a morte da Marielle. Então o cara que levar isso pra frente tem que ser muito maluco. Tipo o Che Guevara, que saiu da Argentina, fez uma revolução em outro país que não era o seu e ainda matou muitas minorias, como por exemplo a turminha do... A mentira do Che Guevara matou gays. Isso é mentira, tá, gente? Não tem isso aí, tá? Isso é mentira, tá? Eu não sei em que momento que se criou essa história, que o Che Guevara matava gays, não sei. Porque o Che Guevara é uma figura muito forte, né, gente? Ele vinha de uma pequena burguesia, ele podia ter uma vida confortável na Argentina, mas ele achou que aquilo não estava certo, enfim, e ele começa uma busca aí que vai levá-lo até a Revolução Cubana.
chega na Revolução Cubana, eles saem vitoriosos, e ele mais uma vez podia ficar tranquilo, agora como ministro cubano, de um processo revolucionário que logrou uma vitória, um amplo apoio popular, que isso sim é a verdade, né? A mentira é que ele matou gays, que não sei o que, né? Enfim, a verdade ele foi uma figura central na organização e muitas vezes também como um médico que os cubanos estavam vendo pela primeira vez, uma vez que Cuba era o prostíbulo, né, dos Estados Unidos, mais especificamente de Miami, onde as pessoas nunca tinham visto um médico na vida, muitas vezes, né? Embora essa não seja a principal contribuição do Che. Mas ele podia ficar muito bem, tranquilão lá, de ministro do Fidel. Não. Ele achou que tinha que levar aquele processo para outros povos que também eram subjugados pelo imperialismo. Né? E aí virou o inimigo número 1 da CIA, até que ele foi executado por ousar querer libertar os povos. Aí se inventa essa história, que ele matava gays, não sei o que atacou as minorias. Mas eles gostam de repetir essas mentiras para achar que assim estão mostrando alguma contradição. Não, é simplesmente mentira mesmo, é simplesmente mentira. Uma ideologia que me fuzilaria na primeira oportunidade que tivesse. E o que derruba esse... Não, cara, ninguém te fuzilaria, sabe por quê? Porque você é um bosta, você é um insignificante, cara. Você estoura uma revolução, você enfia o rabinho entre as pernas, foge pra um canto e ainda enfia uma bandeirinha do comunismo na sua casa, dizendo, não, cara, é tudo nosso, nada deles, e depois de nós é nós de novo. Entendeu? Ninguém vai te fuzilar, não. Pode ficar tranquilão, mano. Entendeu? Porque a violência revolucionária, ela é reação. Ela é a reação de quem enfrenta o processo. Tá? E é um tipo de processo que, quando acontece com um amplo apoio popular. Tá? Que você vai estar todo cagado no meio das suas fraldas, tá? Dizendo gugu dadá. Ninguém vai te matar, não. Fica tranquilo, viu? Fica tranquilo. Tá? Assim, 100% de certeza que num eventual processo desse tipo, você ser um dos primeiros, tá, a aderir. A dizer, tô com vocês aí, viu? Porque eu sou bosta demais, cagalhão demais, tá? Pra enfrentar o que vocês estão fazendo, entendeu? E a nossa preocupação, a preocupação nossa não, eu digo a preocupação de qualquer movimento revolucionário é contra a resistência, tá? Que você jamais teria condições de compor. Você tá tirando comigo, né? Se dependesse deles, eu ficaria todo furado igualzinho o Bob Esponja ou uma certa ex-vereadora. O que seria de um comunista se não passasse... Viu? Ou uma certa ex-vereadora. É bom que o cara não esconde. Porque na prática é isso. É um Estado que existe para sustentar as relações capitalistas de produção que nos mata. Essa é a verdade. A realidade foi uma vereadora de esquerda que denunciava os crimes da milícia que sustenta a extrema-direita no Brasil, que foi morta a tiros. Essa é a realidade. Enquanto eles ficam viajando de que alguém vai matar eles, porque vocês já viram como eles são cagalhões, gente. Vocês já viram a quantidade de direitistas que vem com esse papo, você vai me matar? Aí você me mataria? Tudo isso é medo, cacete. Tudo isso é medo, porra. Sendo que no mundo real, quem é que morre? Quem morre é ativista, galera. Quem morre é ativista. Os mortos políticos são, em geral, de direita. Sabe quando que são de direita, gente? Quando é algum adolescente que se convenceu nesses chãs que esses caras se alimentam, tá? E invadiu uma escola pra fazer merda. Uma arma que roubou do pai dentro de casa. Aí depois termina morto pela polícia ou se matando. É só nesses casos. Porque nos outros casos, quem morre são os defensores das causas dos trabalhadores. São os lutadores do campo, são os lutadores pelos direitos indígenas, são os lutadores pelos direitos LGBT, são os lutadores pelos direitos dos trabalhadores. Quem morre, quem toma tiro, são esses. Mas galera, assim, deu, tá? Deu porque já tem mais de meia hora de vídeo. E eu não quero ficar com dor de estômago pro resto do meu domingo. Não vai sair nada disso aqui. Não vai sair nada disso aqui, cara. Chega. Né? Não tem, tá? Mas vamos ficar por aqui, tá? Assim, mas esse tipo de gente, tá? A gente tem que estar aqui na internet por causa, não só, mas também por causa desse tipo de gente. Por isso que a gente tem que estar aqui.
Porque esse tipo de discurso aí, porque assim, tipo, não tem nada no vídeo dele, sabe? Nem uma informação verdadeira, nem um trocadilho interessante, nem uma contradição sendo exposta, nada. E eu só reagi porque já tem quase 400 mil views. Num vídeo que não tem nada, cara. Nada, não se aproveita nada. Nada. Não tem nada, não tem uma boa narração, não tem uma edição que preste, nada. Não tem nada. É um apanhado de mentiras e estereótipos com pitadas de racismo contra a Marielle. Tá? É isso, não tem porra nenhuma. Sabe? É um bagulho maluco, cara. Tá? Bom, mas é isso aí, chega. Chega, assim, ó. Estômago embrulhado isso aqui. Tá? E, enfim, não tem nada que preste. Nada que preste. Entendeu? É só mais um vídeo mentiroso da internet. Beleza, gente? Então ficamos por aqui hoje. Era isso. Falou, valeu, tchau, tchau e até a próxima.